A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um episódio do Assir em Foco, aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, todos os sábados com esse conteúdo de empreendedorismo, de associativismo, de desenvolvimento local, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de empresas. Hoje o tema é muito legal, né, Fernando? Isso aí, Fábio. Bom dia a você que nos acompanha, né? Em mais um Assir em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia, né? E o tema de hoje, né, Fábio, é um tema que ele vem atender todos os empresários, né? E você que tem a sua empresa, dependendo do porte dela, ou que pensa em ter sua empresa, está iniciando o seu negócio, é um tema que merece muita atenção, né, Fábio? O tema é... Por trás da boa gestão há sempre um bom sistema. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre sistemas de gestão, né? Pois é, Fernando, a gente às vezes vê as pessoas começando as empresas e não dando atenção nesse ponto, que pode ser, né, um ponto fundamental para que a pessoa possa enxergar, né, as possibilidades que a empresa vai evoluindo ou se vai involuindo, né? Mas para isso nós vamos falar com o nosso convidado, que vai poder explicar melhor para nós a visão dele sobre esse tema, né? Exatamente, né? O nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa já do nosso meio, já esteve aqui, né, no Assir em Foco em outra ocasião, e hoje ele vem para falar sobre a importância de um sistema de gestão para o seu negócio. Ele é contador, graduado pela Facar, com MBA em Controladoria pela UEL. Ao longo de sua carreira, trabalhou em renomado escritório de contabilidade e atualmente ocupa o cargo de CEO no Contabiliza Escritório de Contabilidade e também no restaurante O Garfo, negócio em que gere junto com irmãos e o pai. Contador e empresário, ele, né, é presença ativa no meio associativo e da sociedade civil organizada. Contribui com o desenvolvimento empresarial e comunitário da nossa cidade aqui de Rolândia. De quem nós estamos falando, Fábio Fernandes? Estou falando do senhor Rafael Almeida Negrão. Jovem Master. Muito bom dia, senhor Jovem Master. Bom dia, Rafael. Bom dia. Joia, muito. Vamos, para não perder aquele costume, né? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, né? Participando de mais um episódio aqui, vamos falar dessa forma, que daí a gente talvez irá colocar uma pulguinha atrás da orelha aí dos empresários aí, e é assim que a gente deseja, né? Só complementando, né? Não posso deixar de falar aqui, né? Casado com a dona Priscila, pai da R1, R2, R3, senão depois eu tenho que prestar conta lá em casa. Legal. Perfeito, Rafa. Ô Rafa, você sabe que você foi convidado hoje para vir aqui, porque é um tema que a gente quer despertar o interesse dos empresários assim e alertar eles nesse ponto, principalmente porque agora, a partir do ano que vem, nós vamos ter uma coisa muito crítica, né? Que vai precisar todo mundo realmente enxergar o mapa, né, da movimentação da empresa, mas a gente chamou aqui porque eu, particularmente, é o cara que eu mais conheço que testa softwares ERPs para a empresa. É você. É o que eu brinco, né? Se eu não fosse contador, eu acho que eu ia partir para essa área de desenvolvimento de software aí, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? Dá tempo. Mas o tempo que não dá. O problema é o tempo, exatamente. Né? Dá tempo, mas o tempo tá bem escasso, né? Com as nossas atividades aí. Então a gente acaba se envolvendo com bastante demanda, então tá no projeto, né? Quem sabe, né? Não vamos descartar, né? E é um tema, de certa forma, se a gente perguntar hoje, né? Eu acredito que se nós formos perguntar para os empresários quantos que tem uma ferramenta de emissão de nota fiscal, que é a mais básica. Que é o mais básico. Possivelmente, 99% dos empreendedores, falando talvez em parte comercial, obrigatoriamente ele é obrigado a ter, né? Porque hoje, para emitir nota fiscal, sem o sistema não tem jeito, né? Então, o empresário, se ele não tiver isso na empresa dele, possivelmente ele deve fazer isso dentro do escritório de contabilidade. Mas, agora, se a gente pegar e analisar os empresários que têm a ferramenta como gestão de negócio, aí já muda a conversa, né? Talvez dos 100% que tem, 80% usa somente para, talvez, emitir boleto e receber,
ou talvez somente para emissão de nota fiscal. Entendi. E se a gente falar dos 20%, talvez tenha um controle básico de mais alguma coisa, mas se a gente falar do 100%, talvez menos de 5% usa totalmente a ferramenta como uma auxiliar para tomada de decisão do seu negócio. Caramba. Então é muito comum a gente encontrar esse cenário aí, isso falando, né, conforme a gente vai trabalhando, vai se envolvendo nesse mundo, então a gente começa a perceber que realmente o empresário, às vezes, ele só tá focado em ganhar dinheiro, receber e tá tudo certo. E não é somente isso. Pensando no futuro próximo, falando de reforma tributária, que não é o ponto aqui. Aham. Então, até o Fernando aí como consultor, é uma oportunidade tanto pro Fernando, como falando o Rafael como escritório. Quem não souber precificar, talvez vai estar fadado a fechar o negócio. Até a minha Até própria nós. empresa como serviço, né? Exatamente. Então vai mudar algumas coisas aí no jogo, então... E se você tiver um sistema que pode te amparar, ter uma base, sendo um sistema bem interessante nisso, vai te ajudar muito aí na tomada de decisão de qualquer negócio. Legal. Então, e eu sou um cara que adora testar sistema, né? Por quê, né? Que, de certa forma, a gente testa muito sistema, né, Fábio, Fernando? Eu vejo que hoje o sistema, a inteligência artificial, ela tá aí para nos ajudar. Então, assim, o que a gente tiver de tecnologia que possa estar beneficiando tanto como informação ou otimização do nosso tempo, que é cada vez mais escasso, né? Então, eu vou atrás, realmente testo, valido, ver se realmente faz sentido pro meu negócio, porque às vezes uma ferramenta que para mim faz sentido, talvez pro Fernando não faz sentido, talvez para você, Fábio, não faça sentido. Então, por isso que às vezes eu acabo testando muito, né? Até por ter o restaurante também, um outro segmento, a ferramenta que eu utilizo no restaurante não é o que eu utilizo no escritório, que não é o que a gente utiliza na associação comercial. E como você é um escritório de contabilidade, você tem que saber indicar a melhor ferramenta para o seu cliente, né? Exatamente. Então, assim, não é às vezes o nome da ferramenta que vai, né, a marca da ferramenta, mas é você ter alguma ferramenta que vai te auxiliar nisso, né? Tanto do mal necessário, que é emitir nota fiscal, mas pensa sempre como um auxiliar na tomada de decisão. Legal. Então, por isso que a gente fala que é importante você ter a ferramenta e a tecnologia do seu lado para isso, né? Então, se você hoje não tem nenhuma ferramenta, né, que possa estar te auxiliando, vai atrás, porque logo aí a reforma tributária, que já começou algumas mudanças, 2026 já começa outras, e o planejamento é que em 2033 termine. Quem não tiver dentro do jogo, talvez não vai estar mais no jogo, né? Vai ter muita mudança aí que vai impactar diretamente no bolso do empresário, né? O tal da reforma tributária, né? Não é nem tema aqui, né? Vai ter o tal do split payment, né? Que eles falam muito, né? Pense assim que é uma maquininha de cartão de crédito do governo. A maquininha de cartão de crédito do empresário, quando passa lá a venda, uma parte já vai para a maquininha. É mais ou menos isso que vai acontecer com o imposto. O imposto vai ser retido na fonte ali do empresário, então aquele empresário que não tem às vezes um fluxo de caixa para poder trabalhar e tudo mais, que talvez trabalhe um pouco com o imposto, porque ele está vendendo esse mês e só vai pagar no mês seguinte, não vai ter mais isso. E quantos por cento você acha que é isso dos empresários? Talvez aqueles 80 que eu tava falando, é por aí. É por aí. Porque, Rafa, justamente é isso, né? Hoje, a maioria das pessoas, dos empresários acredita que se utilizar a maior parte do sistema para nota fiscal, que é uma obrigação, né? Mas o segundo passo talvez seja o quantos a pagar e quantos a receber, né? E aí o cara enxerga desse lado, né? Quantos a pagar e receber, tá aquele dinheirinho no caixa lá, tá trabalhando, né? E no fim das contas, né? Não vai ter mais esse dinheiro, né? Exatamente, né? E aquela brincadeira que a gente faz, né? Às vezes se o empresário tá fazendo contas a pagar e contas a receber, às vezes tá fazendo muito mais do que muita gente que não faz nem isso, né? Mas o ideal é que esse empresário, né, na melhor das hipóteses, né, ou na pior das hipóteses, pode-se dizer assim, que consiga fazer um controle da sua movimentação diária, o famoso fluxo de caixa, né?
ele fazendo um fluxo de caixa, ele registrando toda essa movimentação financeira, isso já vai trazer um direcionamento, né? Desde que ele, como a gente brinca, faça a leitura dos números, né? Se ele fizer a leitura dos números ali para ele poder validar o que realmente ele está vendendo, o que ele está comprando, se realmente o fluxo de caixa dele está positivo ou está ficando negativo. Se ele está analisando as taxas, por exemplo, taxa de maquininha de cartão, taxa bancária, que às vezes já é retido e aí o empresário só percebe o valor que entra, mas ele não percebeu o valor bruto antes de os descontos, depois entrou aquele valorzinho lucro. Então aquele montante ali, que às vezes ele não está fazendo essa leitura, pode ser um funcionário que ele está descartando ali, no custo, dependendo da movimentação que a pessoa tem. O que você fatura não é o seu dinheiro, né? Tem que entender isso aí, né? E não é só descontando o produto, né? É descontando várias coisas, né? A taxa aí, principalmente. Exatamente. Então, assim, e hoje as maquininhas, né, de cartão, as taxas, claro, oscilam muito conforme segmento e tudo mais, conforme faturamento, dependendo do giro que o empresário tem na maquininha. Só que hoje nós trabalhamos com o dinheiro digital, né? O governo inventou um tal de Drex, que eu acho desnecessário, eu acho que nem vai vingar, mas porque o nosso dinheiro já é digital, né? Tá lá no banco, mas ele é digital, né? Então a moeda digital já tá correndo, e essa moeda hoje, aí, se a gente for fazer uma pesquisa no mercado, aí no comércio, é 90% de faturamento ou mais, né? É digital, ou é crédito, ou é débito, ou é o Pix. Né? Então tá aí. Ainda tem, né, os velhinhos que vão lá, fazem um saque do dinheiro para poder pagar a conta e tudo mais, né? Mas daqui 10 anos, talvez esses velhinhos já vai cair pela metade. E aí? E daqui 20 anos, esses velhinhos da metade zerou, né? Então vai ter uma transição aí que nós vamos ver, espero ver, né? 20 anos aí, esperamos ver. Acho que vai ter muita mudança aí. E eu acabo brincando muito nos bate-papos aí que a gente teve. Eu penso, né, eu nunca vi alguém dizer isso, tá? Mas penso eu que a nota fiscal vai chegar no momento de ser um mero documento complementar. Ponto. Por quê? Se a ideia do governo é fazer a retenção do imposto na fonte, pra que eu quero nota fiscal? Com certeza. Não serve pra nada, né? Vamos falar assim, né? Claro que vai ter alguns quesitos que vão ter que ser respeitados, mas se o governo tem intuito de descontar o imposto na operação financeira, não é na emissão da nota, é na operação financeira, né? Então eu acredito que vai chegar no momento que o governo vai... Perde quer um pouco emitir o sentido, nota? né? Beleza, não quer, tá tudo certo. E a transação, uma piada, né? Não tem muito sentido. Não tem muito sentido, né? Então por isso a ideia, né, da gente trazer o nosso tema aqui, né? De fazer a leitura dos números, de você entender o que realmente você está furando, se as compras que você está fazendo faz sentido. O imposto vai começar a ser por fora, não por dentro. Então, se hoje você cobra do serviço R$1.000, nos R$1.000 está incluso já o imposto. Então, o imposto não vai ser mais R$1.000, vai ser R$1.000 mais o imposto. Então, sei lá, vai para 20% de imposto, então não vai ser R$1.000, vai ser R$1.200. Então, isso vai impactar na formação de preço também, né? Então é tudo tomada de decisão que vai acontecer aí com toda essa transição. E cada vez mais a pessoa precisa enxergar os números, né? Exatamente. E aí a gente entra numa parte que a gente está falando de gestão, né? Você falou, até dentro da sua fala, Rafa, você colocou que poucas pessoas usam o sistema, uns para emissão de nota, alguns nem para emissão de nota, outros para um controle, né, básico ali de contas a pagar, contas a receber, mas a gente não falou de gestão ainda, né? Pois é. Para falar, né, trazendo... Por que eu falo que a gente não falou de gestão? Porque gestão não é só isso, a gestão de uma empresa, né? Tem muito mais coisas que tem que ser levado em consideração. Para você, na sua visão, assim, o que é quais são os fatores principais para uma boa gestão de um negócio? De um software sem ser o software ainda, tá. né? Num contexto geral, o que o empresário tem que analisar para ele fazer uma boa gestão de um negócio? Para a gente, a partir daí, colocar o software no negócio aqui, no meio da nossa fala. De certa forma, né, Fernando, se a gente pegar a nossa última palestra, né, nós como gestores, talvez acho que o principal ponto é a gente fortalecer a nossa venda, que eu acho que nenhum comércio vai sobreviver sem vendas. Porém, entretanto, contudo, não adianta nada você vender se você não tem uma estruturação de custo por trás disso, porque não adianta nada você vender
1 milhão e de repente você está vendendo esse 1 milhão com prejuízo. Vendendo errado. Exato. Então, aí o buraco fica mais embaixo, como se diz, né? Então, daí já entra numa questão de custo. Então, o empresário hoje, né, não é simplesmente controlar vendas, né? Ele tem que fazer um bom controle das suas compras, né? Para ver se realmente avaliar os prazos, né? Porque como que se o empresário que ele está comprando com 30, 60, 90 dias, como que ele vai conseguir vender se ele compra em 3, 4 vezes, como que ele vai conseguir vender em 8, né? Então, assim, são várias questões ali no gerenciamento que esse empresário tem que fazer que vai impactar no fluxo de caixa dele. Então, por isso que a gente fala que fazer uma análise do demonstrativo de fluxo de caixa é importante por causa disso, aonde ele vai validar o que está entrando, o que está saindo no dia a dia, e aí ver se as linhas do saldo faz coerência. Quando você faz um fluxo de caixa bem planejado, onde você tem todas essas informações imputadas, você consegue prever que talvez daqui a um mês você vai estar sem recurso. E o que você vai fazer para mudar esse cenário? Mas tem tempo ainda de fazer alguma coisa. coisa. E aí você tem tempo, né? É. Então, e aí a gente volta no começo, né? Aí a pessoa tem que vender bem, estruturar bem o comercial dele e tudo mais, e comprar bem, porque se nessa mudança, falando de reforma tributária, ele não melhorar a compra dele, se ele acha que a compra dele tá ruim agora, vai piorar depois. Por quê? Porque vai ter essa questão de você comprar com crédito de uma empresa do lucro presumido ou lucro real, ou se você faz a opção de comprar de uma empresa que não dá crédito para você. Isso vai impactar no seu preço, né? Então, a competitividade do na negócio. competitividade do negócio. Então, cada vez mais, os demonstrativos de tomada de decisão, né? Falando basicamente aí de fluxo de caixa, ou talvez falar da DRE, né? Que é o famoso demonstrativo de resultado de exercício, né? Onde ele vai calcular todo o desempenho da empresa aí por um certo período, que daí com isso ele consegue mensurar a questão do lucro ou prejuízo do negócio. E é claro, né, Fernando, a gente, na gestão financeira, a gente também tem que analisar, né, talvez entender quantos por cento cada detalhamento na sua empresa faz sentido. Por exemplo, na parte de prestação de serviço, faz muito sentido eu ter um custo de folha de pagamento alto, porque o nosso serviço tem que ter pessoas envolvidas, mão de obra. Então faz sentido. Talvez num comércio a folha de pagamento não faça tanto sentido ter um custo com folha de pagamento muito alta. Então você está analisando se talvez essa folha de pagamento tá dando 10, 20, 30% em cima do teu faturamento. Será que você não está com uma folha de pagamento muito alta? Será que a sua despesa administrativa, que você... Se você hoje não faz nenhuma identificação, né, de cenário, se você tiver 10, 20, 30% a mais, como que você vai descobrir que o teu gargalo está sendo na sua despesa administrativa? Talvez ali você está gastando muito com, sei lá, com aluguel, por exemplo, sendo que às vezes existe outros pontos comerciais que podem fazer mais sentido e encaixar dentro do seu orçamento. Fica mais dentro da realidade da empresa. Ficar mais dentro da realidade da empresa. Que não precisa estar, né? Exatamente. Um tamanho de espaço que não precisa ter. E aí eu trago para nossa conversa a importância de um software de gestão. Porque se o empresário vai fazer uma análise dessa de uma forma fria, sem os números, né? Como você falou ali, ler os números, né? Sem esse embasamento, ele pode, por exemplo, você citou a questão da folha de pagamento. Ele pode fazer uma análise da folha de pagamento, entender que está alto, né? Ele entender que uma parte administrativa é mais importante, porque ele demite o vendedor, né? Que é o que põe dinheiro dentro da empresa. Quer dizer, se ele fizer uma análise, né? Uma analogia mal feita do cenário, por falta de informação, ele pode cortar no lugar errado. E aí, em vez de melhorar a situação, acaba prejudicando ainda mais, né? Exatamente. Então, né, trazendo um software de gestão nesse sentido, para o empresário que talvez hoje, né, só está ali com o emissor de nota fiscal, né? Vamos supor que está no início, só está com o emissor de nota fiscal. Qual a sua recomendação de que análise que ele faz para identificar um sistema que atenda de forma básica, para ele iniciar, né, um controle mais gerencial, mais detalhado do seu negócio? Como escolher um sistema, né, melhor dizer? Hoje, assim, Fernando, claro que dependendo, a pessoa que está começando, né, eu falo assim, que ela tem que ter pelo menos 2 indicadores, que é a DFC, né, que é a declaração de fluxo de caixa, né, onde ela vai analisar
a entrada e saída de dinheiro dela, a movimentação diária ali dela, para ver se tá tendo planejamento, se tá seguindo o planejamento. E a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Esses são 2 indicadores que eu falo que é um mal necessário, né? Existem muito mais outros indicadores? Sim, mas a pessoa já tendo esses 2 indicadores, eu acho que ela já está aí acima de 80% dos empresários. Entendi. Porque ali com isso ela já consegue ter uma análise, né, do negócio. Ela vai fazer análise de desempenho da empresa, né, para ver se está dentro de faturamento, se está dentro dos custos e tudo mais. Dessa forma ela consegue ter uma otimização contínua de recursos financeiros. Então, se tiver... com isso ela consegue fazer uma identificação rápida de gargalos operacionais. Então pode ser que às vezes ela está gastando muito no frete. Então, como que ela vai saber se ela está gastando muito no frete? Se ela tiver um demonstrativo ali que vai sinalizar isso. Porque talvez ela projetou lá que ela teria que ter gasto comercial de 20% e de repente ela gastou 30%. Aí ela começa a entender que naquela operação lá, aonde foi o erro ali. Talvez ela foi contratado um serviço de frete equivocado, né? Não teve o capricho de fazer esse controle. Traz previsibilidade e planejamento financeiro para as empresas. Então, se você traz uma previsibilidade e planejamento financeiro, com isso tem muito busca da melhora contínua do recurso e eficiência do dinheiro da empresa. Então, esses são, falando de 2 indicadores que são os principais, que você já consegue traçar todo o cenário, né? Quanto que ele impactaria numa tomada de decisão, né? E o que é muito comum, né, como todo bom brasileiro, que ninguém para, por exemplo, meia hora, 1 horinha para ler os números, né? Porque não adianta, pode ser, né, Rafa? Exatamente, que pare uma vez por mês, né? Não vou colocar cada 15 dias, né? Então, às vezes pode ser que tem muitas empresas que estão fazendo o dever de casa, né? Fazendo os lançamentos de contas a pagar, contas a receber, estruturando o DRE, o DFC e tudo mais. Só que às vezes entra naquele quesito de não dar uma atenção na análise do que, né, isso que está trazendo. Ô Rafa, pegando um outro exemplo aqui, né? Hoje a gente tem percebido um crescimento muito grande no mercado, de modo geral, do mercado digital, né? Muita gente hoje vendendo no digital, né? Desde de uma caneca até, né, diversos produtos, a gente tem uma diversidade muito grande. E muitos desses empresários hoje, como facilitou demais, né, às vezes a pessoa está ali, eu vou complementar minha renda vendendo no mercado digital, né? E às vezes essa venda ela começa a criar um volume e onde necessita de uma certa estruturação. Só que muitas vezes essa pessoa não faz, né? Por que eu trago esse tema? Porque a gente tem muita gente nos acompanhando agora que talvez não seja um empresário, que tem ali, né, a sua empresa constituída, mas é um empreendedor, vamos dizer assim, mais informal. Qual que é o ponto? Qual que é a importância de um sistema de gestão, desses controles, para aquela pessoa que está empreendendo ainda de forma informal, e muitas vezes ela está perdida, não sabe se está ganhando dinheiro, se não está. Às vezes ela tem uma movimentação volumosa, ou seja, ela trabalha com bastante dinheiro e por trabalhar com bastante dinheiro, acha que está ganhando, né? Acha que está ganhando dinheiro e às vezes não está, né? Qual seria a sua dica para essas pessoas que estão nos ouvindo agora que se encontram numa situação dessa? E esse cenário está sendo cada vez mais comum, mais, né, comum, Fernando? Exatamente. As pessoas estão diversificando renda. O pessoal está diversificando a renda, não está ficando somente num segmento, né? Tá buscando outros segmentos aí para diversificar a renda. E só me permite, o problema é que se a pessoa busca diversificar a renda de uma forma errada, em vez de diversificar, ela arruma um problema para ela. Né? Exatamente. Então, por isso que a leitura dos números é cada vez mais importante nisso, porque assim, hoje está cada vez tendo mais concorrência, cada vez mais as coisas estão ficando popularizadas, então as coisas ficando popularizadas automaticamente, por ter muita demanda, o preço começa a cair, né, devido à concorrência. Olhando especificamente mais para esse nicho, né, existe uns custos muito elevados, né, com relação a essas plataformas digitais, né, falando de Mercado Livre, comissionamento e taxa e tudo mais, né? Temu, tal, tudo, né? Né? Então tem muito custo embutido ali, né, de frete e tal e tudo mais,
que às vezes não, né? Que impacta diretamente, né? Sem falar que, né, falando especificamente de Mercado Livre, tá tudo no controle deles, né? Tem que ter a conta corrente deles para eles poder receber. O faturamento é uma maquininha de cartão, então Tá vinculado a eles, né? Os mesmos problemas que nós comerciantes temos ali na frente é o que o comerciante digital tem, né? Tem o Mercado Livre? Tem, mas tem a maquininha do Mercado Livre, não entra o dinheiro naquela hora. Se você quer o dinheiro, você tem que fazer antecipação. Então, e aí se você faz antecipação, mais custo. Então são várias coisas que o empresário, se ele não tiver um fluxo de caixa, um dinheirinho ali, ele pode comprometer totalmente. E é o que você falou. Ele tá pensando que tá arrumando uma solução para ele prosperar, e pode ser que ele tá arrumando um problema que vai fadar ao fechamento do negócio, né? Então... E até às vezes impactar até a saúde financeira dele da outra fonte de renda que seja talvez e a olha principal, o problema, né? Hoje o Mercado Livre, dentro da plataforma, falando de Mercado Livre, toda a emissão de nota fiscal é dentro da própria plataforma, né? Então é muito comum, devido ao custo, o empresário começar a utilizar a própria plataforma do Mercado Livre para emitir nota fiscal. Sendo que existe outros ERP, né, outros sistemas, né, outros softwares que são conectados com eles, que ele poderia estar usando conectado, mas tem custo e às vezes ele acaba não utilizando. Para ficar no controle dele. Para ficar no controle dele. Então é o mesmo problema, né? Ele acaba tirando uma dependência. Às vezes ele quer fazer uma economia de um ponto importante, às vezes ele quer economizar, sei lá, hoje é possível ter um acesso a um software não muito robusto, mas que funcione, que dê as diretrizes melhores aqui, de, sei lá, 80, 90 reais. Uma mensalidade. Uma mensalidade. Então, assim, se esse empresário não consegue pagar 80, 90 reais, acho que já tá no momento dele fechar o negócio dele, né? Ou de rever, né? A sua gestão, né? Não desanime os empresários. Então, assim, cara... Tem que investir, né? Hoje, só para vocês terem noção, eu, né, no meu escritório de contabilidade, eu devo gastar mais de 4 ou 5 mil reais com software. 4, 5 mil é muito, é um funcionário, certo? Mas, assim, os benefícios que tem, né, com ele, e hoje é um mal necessário, não tem jeito. Só que, viu, você gasta o valor de um funcionário, só que se não tivesse ele, estaria gastando uns 3, pelo menos. Ou mais, né? Então, assim... Hoje as ferramentas estão aí para ser utilizadas e não só como por capricho, não. É porque ele faz realmente a diferença aí pro negócio, faz a gente tomar a decisão mais assertiva, faz a gente melhorar a nossa gestão na questão de otimização de recursos, porque às vezes você está gastando errado. Né? Talvez, né, tô gastando muito no comercial, sendo que às vezes você pode mudar a forma de gastar no comercial. Não que você pare de gastar com comercial, mas talvez você tá gastando no Facebook que não tá dando retorno. Não, pera aí, no Facebook não tá dando retorno, mas vamos gastar então no Instagram que talvez vai dar um retorno. Claro, isso. Né? Ou vamos gastar no YouTube, talvez possa passar para uma empresa física, às vezes você tá com um vendedor só dentro da loja, pega o vendedor, põe para fora, né? Utiliza o recurso para bater de porta em porta, fazer vendas externas. Exatamente. Ou faz a venda, como que é, não digital, né? Que hoje fala, né? Busca, sei lá, jornal, pode fazer uma dessa forma também. Então, assim... É aquela coisa, é informação para tomada de decisão. E sem dizer também, né, Rafa, quando você fala de um sistema de gestão, você começar a fazer esses controles, uma coisa que eu percebo muita, até você falou no início, né, da digitalização do dinheiro, né? Então, se a gente pegar alguns anos atrás, como existia muito, ainda existe, a gente sabe que existe, mas era muito mais comum antigamente. Esse antigamente não é tão antigamente assim, né? Mas as famosas notinhas, né? Os cadastros, né? O carnezinho. Então, com isso, as pessoas faziam o quê? O lojista, o empresário, ele se via na obrigação de fazer o cadastro das empresas, das pessoas, né? Dos clientes. Tendo esse cadastro, ele tinha um relacionamento com esse cliente. Hoje, com a digitalização do dinheiro, muitas pessoas, é Pix, é cartão, eles não pegam esses dados, não fazem um cadastro mínimo do cliente. E aí ele não tem, né, uma relação com o cliente e, principalmente, ele não consegue fazer um mapeamento do perfil do cliente dele. De quem é o cliente que está, né, dentro da empresa dele, qual que é o ticket médio desse cliente,
né? A faixa etária e tal, porque isso tudo, nós estamos falando de gestão, né? De gestão. Então, estamos falando tudo de itens que um bom software de gestão vai trazer para o empresário. Com isso, ele pode aprimorar o quê? A divulgação, né? Então eu sei que minha faixa de público é uma faixa de público que tá talvez no Instagram, ou essa faixa tá no TikTok, ou tá no Facebook, né? Então E esse tudo ponto isso auxilia, né? E esse ponto que você pegou também é uma estratégia de venda, né? Sim. Porque você tendo mais relacionamento com o cliente, né? Você tendo essa proximidade, tendo essa confiança de fazer o carnezinho, né? Vamos falar dessa forma. Isso talvez a gente fala que pode estar regredindo, mas não, né? Muitas empresas grandes aí da nossa região que a gente conhece, que usa essa estratégia para realmente ter essa proximidade com o cliente e uma forma de vender mais, né? Talvez o digital, de certa forma, popularizou, facilitou a compra e tudo mais, a concorrência, mas também pode ter prejudicado muita gente, pode ter diminuído venda. Sim, com certeza. A partir do momento que você abre o leque de mais oportunidades. Só que diminuiu para uns, mas as pessoas continuam comprando. Então, com certeza. Pra alguém foi essa venda, né? Com certeza. Alguém tá ganhando esse dinheiro aí, Isso não aí. é? Pode ser que não seja a gente, mas mas tem gente ganhando sim essa fatia sim. E é a mesma coisa, né? A questão que aumentou, né? Falando do segmento de restaurante, por exemplo, que eu posso falar um pouquinho. Aumentou muito a questão do delivery devido à pandemia, né? Nós mesmos iniciamos a operação em Londrina, né, pensando na questão que o pessoa quis ficar mais em casa, por ter a segurança, o período pós-pandêmico aí e tudo mais. Mas agora o pessoal está sentindo a necessidade muito maior de sair, né? De se relacionar, de ter contato. De às vezes fazer um curso presencial, sendo que ele poderia ter um curso online. E às vezes muitas plataformas estão insistindo no online e já mudou um pouquinho o perfil, mudou, né? Exatamente. É engraçado porque eu tive num evento no final de semana e aí foi justamente um dos palestrantes falou justamente assim: vamos ser bons nas coisas que a tecnologia nunca será boa, que é o relacionamento com as pessoas. Perfeito. Pois é. Bom, Sabe gente, as palavras. e como, né, tudo que é bom passa rápido, nosso primeiro bloco já tá indo, né? Já foi, Já foi. podemos assim dizer, né? Já. E como todo, né, episódio, vou deixar uma pergunta aqui pro Rafael, tá? E uma pergunta que pode impactar você que está nos acompanhando, você empresário que está nos acompanhando, que é a seguinte pergunta, Rafael Negrão. Vocês têm que combinar isso antes de né? de Não vir. vai sem combinar mesmo, né? E você que está nos acompanhando, fique no aguardo da resposta, tá? Ô, Rafa, quais são os primeiros sinais, para o empresário que está nos acompanhando hoje, quais são os primeiros sinais que uma empresa tem de que ela ou precisa implantar urgentemente um software de gestão melhor, porque ela precisa fazer vamos dizer assim, uma reforma mesmo dentro da empresa nessa parte de gestão dela? Quais são os principais sinais que o mercado dá para a empresa informando ela que ela precisa fazer essa mudança? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você está ouvindo Acir em Foco. Atenção, empresário! A campanha Show de Prêmios Acir 2025 está de cara nova, com vale compras de até R$10 mil. Todas as empresas participantes terão clientes premiados. Participe! Fale com nossa equipe pelo 43 3256 1063. E você, consumidor, compre nas lojas identificadas, peça o seu cupom e concorra. Acir, juntos somos mais fortes. Acir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui na Acir em Foco. Acir em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia, todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Nós estamos recebendo aqui hoje o Rafael Negrão, que é contador, também proprietário lá do grupo Algarfo, né? Holding Algarfo. Holding Algarfo, né? E nós estamos falando sobre sistema de gestão. Mas antes da gente voltar para o assunto, eu queria falar para vocês que quem está acompanhando, começando a acompanhar agora, e quem quiser rever esse episódio, a partir de quarta-feira ele está disponível nas redes sociais da Acir, no YouTube e no Spotify da Acir. Então entre lá, todos os lugares Acir Rolândia, e você vai conseguir encontrar esse episódio e todos os outros que nós já fizemos aqui. São diversos temas relevantes assim para gestão de empresas, desenvolvimento da cidade, desenvolvimento de pessoas.
Então nós estamos fazendo um conteúdo bem robusto, bem diverso aqui, falando de várias frentes, né, de desenvolvimento aqui da cidade, que está sendo bem interessante acompanhar. Convido você para assinar os canais para poder receber essas notificações. Vamos lá, Fernando. Vamos lá, né? E a gente encerrou o primeiro bloco com uma pergunta, né, para o nosso convidado aqui, que é quais são os primeiros sinais que o mercado dá para a empresa, né, informando ela que ela precisa ou fazer uma mudança de sistema, ou implantar um sistema, né, mais robusto dentro do seu negócio, né, ou aquele que às vezes não tem nenhum mesmo, que, olha, tá na hora de implantar alguma coisa para ter algum controle, né? Porque tem até uma fala, né, que diz, né, que quem não controla não gerencia, né? Então a gente precisa ter controle, tem que ter dados, né? Como as palavras do Rafael aqui, a gente tem que ter números para poder ler os números, né? Porque a gente fala ler números, se tiver número, não tem como ler número, né? Não tem como. Quais são esses sinais, Rafael? Então, Fernando, Fábio, quais são os primeiros sinais aí? Sinais vitais. Os sinais vitais, né? Cara, eu falo que às vezes é muito óbvio essa resposta, que é muito comum, né? Quando o empresário vai procurar talvez um serviço na parte de consultoria e tudo mais. Tá faltando dinheiro. Pronto. Esse é o sinal de alerta. Quando ele vê que ele tá começando a atrasar a conta dele, né? Não tá pagando. Pagou uma conta de energia atrasada, pagou um fornecedor atrasado, pagou um banco ali atrasado. Talvez esse é os primeiros sinais que começa a dar que ele precisa de alguma coisa, né? E mesmo assim, olha que tem gente que deixa o negócio desandar para depois ele correr atrás, né? Então, se a gente fizer a pesquisinha mesmo de fato, é esse aí, né, Fernando? Não tem jeito, Mas às vezes a percepção do empresário, ele não pode só pensar na questão de estar faltando dinheiro, ele precisa de um sistema, né? Não, são outros fatores que, né, por exemplo, ele tem um controle de estoque sistematizado, que ele consegue ter isso aí. Será que ele está vendo algum gargalo que possa ter na empresa dele, às vezes algum funcionário desperdiçando algum tipo de produto, ou às vezes sem querendo desviar um produto? Como que ele vai ter esse controle? Como vai enxergar? Né? Então, assim, como que ele vai enxergar? Se hoje ele não tem o controle nem o financeiro dele, quem dirá de um controle de estoque, por exemplo? Ô, Rafa, acho que dentro da tua fala, uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu acho que talvez seja, né, dentro está colocando, seja aí o principal ponto, é o controle. Controle. Na hora que ele percebe que ele precisa, tô perdendo a mão do meu negócio aqui, tem alguns pontos que estão fugindo do meu controle, né, que é o que você trouxe várias vezes, controle, né? Tá na hora de buscar algum auxílio, né? O software de gestão pode ser um. Né? Exatamente. E tem muitos ainda que, mesmo sabendo disso, ainda teima, falar, não é necessário, não precisa, nunca foi feito assim, podemos tocar. Sempre fiz assim, faço no meu caderninho aqui, né? Fizemos assim faz 40, 50 anos e continua. Cara, se hoje nosso restaurante tá onde tá, se não tivesse um sistema, cara, você imagina um restaurante hoje, e ó, que é o mais comum aqui, se a gente pegar a Rolândia aqui. Quantos restaurantes em Rolândia que os garçons utilizam o celular para fazer o atendimento? É verdade. É uma pergunta. É 1, 2, 3, que seja. Vamos colocar 10. Se tiver 10 estabelecimentos que utilizem essa ferramenta, que é o básico, hoje que eu falo que é o básico, quanto que a gente ganha de tempo? Você quer falar, otimiza o processo. Otimiza o tempo, porque imagina que eu tô atendendo a mesa de vocês agora aqui, certo? Aí eu tenho que ir ali 2 metros pro lado, aí eu vou lá no caixa e aí eu faço o lançamento. Aí eu pego o papel que imprimiu da impressora ou o papel que eu anotei aqui, aí eu levo lá na cozinha e a chance de se perder no meio do caminho é muito maior do que você ter um sistema. O pior, né? A chance dele sair da mesa, chegar 2 metros do lado, já não lembrar mais o que foi falado é grande também. Exatamente. Ou escrever com a letra de médico, né? Exatamente. Às vezes escreve aquela letrinha lá ruim de entender. Então, assim, são várias coisas que pode ser melhorado, sim, que a gente nem... hoje eu falo pra nós é muito básico, mas tem ainda gente que não tem. Ô, Rafa, e pegando esse contexto, aí eu puxo um outro assunto que você trouxe aqui já, né? Só para enfatizar ele.
A implantação do software de gestão é uma fase, mas e a equipe qual que é o papel da equipe nesse processo de implantação do sistema de gestão? Porque um software de gestão pode ter o melhor software, né? Como a gente muitas vezes fala. Pode ter o melhor dos mundos aqui, mas se ele não for alimentado direito, a informação que ele vai gerar vai ser errada. Não vai servir. Né? Então, às vezes, não adianta nada você ter uma Ferrari e aí você não está sendo alimentado, você está tendo um custo desnecessário com o sistema, sendo que às vezes você está pagando, sei lá, R$1.000 num sistema e com 100, R$200 você resolveu o seu problema. Como se diz, é aquela história, fazer o básico bem feito. Se você consegue, às vezes, fazer o básico bem feito, pronto. Claro que, às vezes, você tendo um software mais robusto, você começa a entrar em outros detalhes. Você pode mapear quais regiões você tem mais cliente, onde você está sendo mais assertivo. Ou você pode mapear onde você não está sendo assertivo. Por que eu não vendo mais, né, no Novo Horizonte, sendo que na Vila Oliveira eu vendo melhor, sendo que está do lado, né? Então tem alguma coisa errada, né? Pode ser que no mapeamento lá, quando você analisou, o teu raio de venda não chega até lá. Isso porque às vezes você não... E o sistema tem essa complicação também, né, Fernando? O sistema não funciona sem pessoas. Temos um monte de inteligência artificial que tá aí para agilizar nossas rotinas e tudo bem. Mas se não tiver as pessoas por trás, engajadas, interessadas, porque o que faz o sistema não ser bem sucedido é as pessoas que boicotam o uso dele. Então, não adianta nada você ter a melhor ferramenta se você não tiver pessoas para isso. O Rafael, aí é outra pauta. Não, mas eu acho que tá nessa pauta, cara. Eu acho que é bem por aí mesmo. Porque quando a gente fala a gente tá falando, o tema é como, né, usar o software de gestão, né, essas ferramentas podem auxiliar o empresário a tomar de decisão. E isso é uma parte, que é a implantação de um software de gestão, né? Quais são, você que tem lá, né, tanto no escritório quanto no restaurante, que são uma equipe maior, tem vários colaboradores, qual que é o principal desafio quando você fala assim, olha, chega na equipe, nós vamos mudar de sistema, né? Eu não queria ser funcionário do Rafael. Um grampeador lá, né? Mas... Sorte lá que eu tenho uma louca que nem eu lá. Né? Mas assim, quais são os principais desafios, assim, né? De fazer uma mudança de sistema, ou de se implantar um sistema. Porque muitas vezes o empresário que ele fala de mudar um sistema, ou de implantar, ele acaba sendo pego pela questão da equipe, o que você acabou de falar, da equipe não comprar a ideia. Né? Eu sempre fiz assim, né? Comodismo. É o comodismo, mas às vezes né? Sempre foi assim, eu nasci assim. Mas às vezes até o comodismo do próprio empresário. Porque, por exemplo, a gente tá falando de sistema de gestão hoje e nós estamos falando de algumas coisas que... você tem um software lá de R$90, que é um software lá na nuvem. Ele é barato porque ele tem uma otimização de algumas coisas e tudo mais. Mas tem aquele empresário que usa um software instalado na máquina lá há muitos anos, que não tem todas as informações. Aí ele já precisava ter feito o update ali, um upgrade da ferramenta dele, ou trocado de sistema, mas fica no... Sempre foi assim, né? Hoje os benefícios de uma ferramenta web, né? Vamos falar dessa forma, online, né? Para ficar... não tem nem o que falar. E principalmente pós-pandemia, isso acelerou muito, né? E barateou muito. Então hoje, por exemplo, eu uso as ferramentas no meu escritório que o maior escritório de contabilidade do Brasil usa. Ponto. Você tem acesso eu tenho acesso à mesma ferramenta que o cara lá, o maior, que tem investimento, que é uma... Como que fala quando a empresa é investida lá, que vira unicórnio lá, aquelas coisas. Cara, eu tenho mesmo acesso, uma startup, o cara era uma startup, virou um unicórnio e tal, e é o maior escritório de contabilidade do Brasil, ponto. Cara, eu uso a mesma ferramenta. E aí, né? Então, assim, não tem desculpa pra não usar. Mas, claro, muitas das coisas acontecem, pelo menos falando de Rafael como empresário, em escritório, em restaurante e tudo mais, muitas das coisas acontecem porque eu acabo me envolvendo na estruturação e na implantação, né? O empresário, de certa forma, que está nos assistindo aqui, está nos ouvindo, tem que se envolver no negócio, né? Por menor que seja a participação dele, mas ele tem que se envolver para ele participar de fato, né? E o pessoal ver que ele está realmente querendo que o negócio se importando. Porque não adianta nada. Eu vou lá e contrato... Não, Fernando, eu contratei aqui a ferramenta. Pode instalar. Cara, o Fernando não participou do processo. Ele nem sabe por que eu comprei esse raio aqui.
né? Então, nós temos que vender isso, né? O empresário tem que vender essa necessidade pro funcionário para ele entender, falar, não, realmente faz sentido a gente implantar isso, vamos para cima. Eu entendo que funcionários assim mais antigos assim de empresa, com mais longevidade na empresa, têm a resistência de aplicar tecnologia por conta de que se sente no risco, né? De ficar obsoleto, porque às vezes a ferramenta vai entregar algumas coisas a mais, né? Mas é um processo normal do ser humano. Pô, todo mundo gosta de ficar vendo rede social, né? E é tecnologia. Por que você não vai usar um sistema de tecnologia na sua empresa? Exatamente. Ó, eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo numa das prestações de serviço aí da parte de gestão financeira, né, administrativa. Eu cheguei na colaboradora que faz o pagamento das contas. Aí eu cheguei nela, como que você faz o pagamento das contas? Ó, eu vou lá, pego o celular da empresa, faço a leitura de todos os códigos de barra e vou pagando as contas. Falei, bacana, que moderno, né? Legal, você usa o celular e tal. Falei, você sabe que existe um tal de DDA dentro do banco? Ela, o quê? Então, assim, talvez pra nós isso É comum. é comum, mas tem gente que não tem esse conhecimento. Com certeza. Né? Eu falei, existe um DDA que o tempo que você está perdendo aqui de fazendo leitura de documento por documento, lançar um por um, você poderia selecionar os 10, 15 boletos que você está pagando. Uma coisa que você demorou meia hora, você ia demorar 2 minutos. O Rafa, e aí... Aí ela tem falou assim, ponto. mas eu não confio nisso. Eu falei, então aí assim, pessoas. Mas aí tem um ponto, você está falando agora, para muitos que estão nos ouvindo, né? Não só colaborador, quanto empresário. Quantos empresários, né? Se a gente pegar aí o 100% que ainda tem lá, imprime o boleto, vai lá, né? Às vezes vai no banco fazer o pagamento, Na lotérica. na lotérica, Na né? lotérica. Ou às vezes ele tem que ter o boleto para fazer o pagamento, e perde o tempo de lá ficar na fila, tal, fazer isso, que ainda não usa, né? Um débito automático, né? Um pagamento pré-agendado ali, todas as ferramentas que a gente tem disponível hoje, né? Então, assim, dentro dos dados que você trouxe pra gente aqui no início, 80% Pode estar nesse cenário. pode estar nesse cenário, né? Com certeza. Então, assim, né, é um mercado muito grande de pessoas que ainda precisam, Com né, certeza. ter uma assim, né, a mudança dói, né? Quando é uma mudança mal planejada. Porque se ela for bem planejada, ela não tende a ser satisfatória e não dolorida. Né? E só pra complementar essa parte aí, por exemplo, você tá falando do DDA, né? Cara, DDA nada mais que uma integração, né? Que a empresa É uma tecnologia. é tecnologia, né? É uma Então tecnologia. tá integrado lá, né? Os boletos que foram emitidos pra você, lançou Vai o teu aparecer registrado CNPJ, lá e bonitinho. apareceu registrado. É uma forma de você controlar. Às vezes você tá pagando um boleto ali, já pagou 2 vezes. Às vezes você tá pagando um boleto que não é de um serviço que você comprou, de uma coisa que você tava contestando Ou ainda às e já vezes tá ali pagando. aparece boletos que são fraudados. Que a pessoa ela Recebeu num e-mail, né? alguma empresa fantasma lá registrou o boleto lá, pegou teus dados, registrou o boleto lá, Mandou. fez o desconto e tá levantando dinheiro com o teu nome. Você tem, né? você tem a oportunidade de enxergar Entendeu? isso ainda, Então né? você tem a oportunidade de chegar a isso e questionar também. Olha entendeu? só. Então assim, são vários outros... São boletos que às vezes a empresa vai redescontar, vai resgatar ele, mas tá lançado lá e tem alguém trabalhando com seu CNPJ, poxa. É E ó, super pra você importante entender, isso. ó, também aconteceu o fato comigo, por exemplo, que às vezes tem o boleto lá, não tem lançado no sistema financeiro. Daí eu fui questionar, né? Falei, ó, tem esse boleto aqui, do que é? Ah, não, esse aqui é o boleto que eu comprei. Então, assim, já ocorreu a compra de fato, só que teve o erro no financeiro que o financeiro não lançou. Não lançou. Então, também é uma maneira de você se certificar de estar pagando suas contas todas em dia. tudo Cadê a certinho. previsibilidade, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho importante também a gente falar nesse sentido, que é o seguinte, com as ferramentas de pagamento, hoje existem as integrações. Então você emitiu um boleto, pagou, o teu sistema dá abaixo automático, você não precisa ficar fazendo conciliação. Perfeito. Não, É. e outras, né? Tem sistemas Vocês que... estão deixando os financeiros de cabelo arrepiado. hein? Não, nós estamos só deixando os financeiros alerta que eles podem ser substituídos pela máquina, mas eles também podem se integrar com o sistema e fazer mais coisas na Otimizar a ferramenta, né? Mostrar muito mais número para o empresário, que ele vai conseguir ler números melhores e garantir resultados melhores. Ó, o sistema do escritório, ele faz o lançamento automático, ele registra o boleto automaticamente, ele envia por e-mail
e pelo WhatsApp automaticamente. E aí o cliente pagou, ele dá baixa automaticamente, e aí automaticamente ele já emite a nota fiscal após o pagamento. E lá na Então, ponta, assim, se o cliente não pagou, ele avisa o cliente que tá devendo E ainda, se o né? cliente não pagou, ele vai fica avisando o cliente. ficar infernizando o cliente por 30 dias pelo menos ali. Legal. Aí depois, claro que daí se o cliente passou de 30 dias, precisa de uma intervenção pessoal. Mas, dessa forma, cara, já diminui a inadimplência, por exemplo, da tua empresa. Com certeza. Né, com a automatização e com softwares que vai fazer todo esse controle. Então imagina se você, falando de restaurante, se eu não controlo a minha maquininha de cartão de crédito, Com certeza. cara, eu tô perdido. Entra dinheiro, sai dinheiro e pronto, acabou. E você ganha um sócio, você tá com um sócio lá e não sabe, né? Fora o nosso sócio oculto aí, o governo. Aí, não tá sabendo. Ô, Rafa, e dentre os segmentos, você falou aí do escritório, né, que daí é a área de serviço, né, o restaurante, a parte gastronômica, na tua visão, quais segmentos têm uma maior, vamos dizer assim, não digo nem dificuldade, mas uma resistência em implantar o bendito do software de gestão, para fazer o controle? Qual segmento tem maior resistência nessa implantação, pela sua experiência? Ó, eu posso falar com 80% de precisão que o maior resistente é o empresário, não é nem a... Não tem segmento. Não tem segmento. É o empresário que é resistente a essa mudança E por qual motivo você acha que ele é resistente? É medo de conhecer a empresa dele? De saber que o negócio talvez não esteja do jeito que ele imagina? Eu acho que vem muito da cultura, viu, Fernando? Eu acho que é muito cultural isso, no meu ponto de vista. Porque, né, a gente falando de associação comercial, né, que a gente está bem envolvido, a gente, né, procura sempre trazer oportunidade para os empresários se aperfeiçoar, se profissionalizar e tal. Cara, quantos empresários vai atrás para se profissionalizar? Temos 550 associados. Não dá 10%. Quantas oportunidades a gente oferece que não consegue preencher vaga, né? Então assim, eu falo que a culpa é de nós mesmos, os empresários, né, que se acomoda, que às vezes o dinheiro que tá lá tá bom, então ele tá vivendo lá, tá daquele jeito e pra ele tanto faz, né, então talvez ele não tenha uma ambição de querer crescimento, né, então se às vezes a pessoa não tem ambição, pra que ela vai se aperfeiçoar? Pra quê? Não precisa, né? Não precisa de mais conhecimento, né? Tá bom do jeito que tá, né? Então, como disse o nosso palestrante Gustavo Malavota lá, né? A dona Maria lá, que era faxineira até onde não entendia, tava tudo bem. Depois que ela começou a entender do negócio, verdade, Que a setinha tem que estar pra que a cima, setinha né? tem que estar pra cima ali, né? Não deixar a setinha pra baixo. Cara, ela se tornou a defensora lá da venda, que tem que vender, vender, vender. Então, eu acho que é isso, né? O empresário é o maior culpado disso. Então, né? Então a gente... hoje eu atendo muito o segmento, né, da saúde. Cara... É uma dor enorme isso aí, né? O profissional da saúde tem muitos que ganham milhões. Mas, cara... O cara totalmente desorganizado. Não tem noção. Talvez ele tá mais pobre do cara que fatura 100 mil. Entendi. Né? Por quê? Porque o cara é totalmente desorganizado, o cara tem muita conta, o cara gasta fora dos limites dele, usa cheque especial, usa cartão de crédito, paga taxa mínima, não paga o valor integral. Então, assim, tem Não muito... não negocia nada com Não ninguém, negocia. né? Então, assim, né, existe algumas disciplinas que a partir do momento que você começa a implantar essas informações, tem que ter disciplina do empresário. Então, às vezes, é isso que o empresário não quer. Ele tem que falar, puta, eu não vou poder viajar no final do ano. Você não vai poder viajar no final do ano, porque o dinheiro que tá lá não é teu, é da empresa, né? Então, mas eu não vou, sempre fui. Falei, cara, você não quer mudar? Quanto que é teu prolabora? Quanto sobra ou quanto eu pego, né? Mas não tem disso, né? Não tá lançado em nenhum lugar pra ele enxergar se tá podendo tirar aquilo ou não, né? E essa é a dificuldade. Eu acho que esse é o ponto que você tocou aí, Rafa. Acho que é um dos principais. Eu acho que por isso que eu falo do medo. Às vezes o empresário ele tá numa rotina que ele acaba tendo medo de conhecer melhor os números dele, de entender que o negócio ou não está tão bom quanto ele acha, ou que quem tá matando o próprio negócio é ele.
E às vezes ele acaba, não, vamos deixar assim. Por medo da verdade. Não é, né? Às vezes, De repente ele vê que ele que é o maior problema problema da empresa é ele. Daqui a pouco, não é que eu tô com uma folha de pagamento cara. É que o empresário tá tirando dinheiro da empresa sem controle. O Prolabore que ele acha, muitas vezes, meu Prolabore, eu não tiro nada da empresa. Meu Prolabore é 2 mil, 3 mil. Soma aí, vamos somar todas as suas retiradas. Vamos. Tá o restaurante do fim de semana. Tá tudo. Tá a escola das crianças, tá tudo. Tá tudo. A hora que você pega lá, olha, o Prolabore seu não é 3, é 10. Isso é muito frequente nas consultorias. E eu já vou falar bem rapidinho também, que o nosso tempo já deve estar tem uns minutinhos, mas o outro X da questão é, falando que o empresário, né, essa questão de misturar pessoa física com pessoa jurídica, não tem esse capricho. Gente, com essa nova reforma tributária que tá vindo aí, o empresário que não começar a mudar a mentalidade, a cultura, vai ser impactado diretamente no negócio. Acabou esse negocinho de misturar pessoa física com pessoa jurídica, vai ter que ter controle. Né? Enquanto está valendo a emissão de nota fiscal, vai ter que ter capricho de pedir nota fiscal, porque o cliente não pega nota fiscal que não tem costume. Vai ter que pedir, porque muito das despesas que ele tem hoje, que ele não se apropria de créditos, ele vai começar a se apropriar também. Então, por exemplo, se ele investir em marketing, que ele não se apropriava do crédito no final do imposto, o marketing vai entrar como crédito no imposto. Então, ele vai pedir a nota do marketing. Consultoria. A consultoria não dava crédito, né? Só entrava lá na despesa lá e não dava crédito nenhum. A consultoria vai dar crédito agora, então ele vai ter que pegar. Então, se ele não ter o cuidado, a disciplina de pegar a nota fiscal, de solicitar e tudo mais, ele vai ser impactado. E se ele misturar as contas pessoa física e pessoa jurídica, ele não vai conseguir fazer essas compensações. Vai ter muita coisa pra caprichar. Você acha que a gente, quando passou pela pandemia, foi uma coisa absurda, assim, porque a gente viu muitas empresas, né, que se dizimaram, né? Sumiu do mapa, e depois, passado um tempo, a gente percebeu que as empresas que sumiram eram muitas delas aconteceu problemas sérios mesmo, que a operação dependia muito do 1 a 1 ali, mas muitas foram por conta da falta de gestão, né? Você acha que agora, com a chegada dessa reforma tributária, a gente vai passar por uma nova limpa de empresa que tem falta de gestão? Vai subir a régua. Vai subir a régua. Quem tá brincando de ser empresário não vai aguentar. Quem teve a sorte de passar pela pandemia... Quem passou pela pandemia, se não subir mais um degrauzinho ali em organização, né, como empresa, tá fadado a fechar o negócio. Não vai aguentar. Infelizmente é isso. É isso que vai acontecer. Porque, na verdade, né, por exemplo, as empresas maiores, que já, de certa forma a gente entende que já são mais estruturadas, mais organizadas, né, tem uma apuração de imposto diferenciado e tal, eles já têm um nível de organização, acabou, vai tentar receber da JBS lá, pra você ver. Pronto, você vai entender o que é a organização de empresa. Né? E ali o cara faz o que ele quer. Ele recebe a nota, ele vai validar pelo compliance se toda aquela nota fiscal está correta, aí ele vai chegar e falar para você, agora a programação é pagada daqui 40 dias. Então imagina você pagar, receber essa nota daqui 40 dias, sendo que às vezes o imposto da nota fiscal vai ser feito na hora. É muita mudança Rafa, de mentalidade. E você deu esse exemplo, mas eu quero dizer que é o seguinte, não é que eles estão errados. Eles enxergarem a empresa deles, eles entenderam que o prazo de pagamento deles para manter a empresa deles sadia é 40 dias. Pronto. Entendeu? Então talvez falta isso você enxergar no teu negócio. Exatamente. E aí, gente, né, só para você que já tá de cabelo em pé, né, com toda essa informação passada aqui, né, você não tem controle na sua empresa, busca controle que ainda dá tempo, né? Acho que a implantação da reforma tributária é 5 anos, né, Rafael? 5 anos, até 2033. Até 2033. Então você tem algum tempinho para você se adequar, mas tem que começar o quanto antes. Começa como? Primeiro, a implantação de um software de gestão que atenda primeiramente as suas necessidades, depois conforme você vai melhorando isso, né? Esses controles. Entenda o seu negócio, se você citar um negócio sadio. Se não está sadio, busca um auxílio. Nós temos aí diversos consultores, Sebrae que pode tá te auxiliando. Busca deixar o seu negócio sadio, porque no meu entendimento de tudo que o Rafael colocou aqui,
né? Uma das coisas que fica, se você não tem o software de gestão para ter controle, se cuida, porque acabou sonegação. Não vai ter mais como sonegar com a nova reforma tributária, né? Exato. Porque não que não vai ter o jeitinho, não, que as demais empresas, o seu fornecedor não vai deixar, o seu cliente não vai deixar, porque o seu cliente ele vai exigir a nota, né? Exatamente. O seu fornecedor ele vai te passar nota, porque você vai começar a exigir dele. Então, gente, acabou esse negócio, né? Então, vamos nos profissionalizar, dar um passinho acima, né? Se de fato implantar metodologia dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, para você Não ter é controle fácil, né? melhores. Mudanças não são fáceis. Não, eu acho legal a gente falar aqui um negócio assim, pra reta final aqui, que é o seguinte: existem softwares específicos para cada Nossa, segmento. sim. E barato, E- gente. e- Tem coisa E barata. barato, entendeu? Barato. Então, você pode. E não é nenhum problema, né, Rafael? Não. Trocar de sistema com a evolução das coisas. Você- Trocar de sistema é a coisa mais Então, fácil que tem, gente. Desde que você tenha os dados formatados, né? Aham. Então, pra você ficar fácil, né? Agora, criar a primeira base de dados que é a parte difícil. Não, né? E até pra mudar, tem que saber por que você tá mudando, o que você tá Claro. buscando, Não, né? mas Que não é só é- mudar por mudar, né, Rafa? A Exatamente. gente brincou que você muda bastante, mas você tá sempre buscando uma evolução, uma Uma melhoria, informação né? melhor, né? O porquê, né? O pessoal fala que eu altero muito de sistema aqui, né? Realmente eu faço isso. Porque é o momento que você tá, que às vezes a exigência começa a aumentar. Quanto maior você fica, mais profissional você tem que se tornar, né? Então, quando normalmente o empresário começa o negócio, você acha que ele tá preocupado em emitir nota? Quanto menos nota ele emitir, melhor. Ponto. Eu passei por essa fase. Eu não emitia nota fiscal quando eu comecei o escritório. Pra que eu vou pagar imposto pro governo? Né? Hoje, não. Hoje, pô, eu tô vendendo aqui que nós temos que ser o mais correto possível. Vai vir a reforma tributária e tudo mais. No nosso restaurante, recebeu, emitiu nota. Acabou, não tem, é 100% e acabou. Pô, é 100%? Sim, é 100%. Pô, mas daí paga muito imposto. Beleza. Fala, mas aonde você quer chegar? Só que facilita o controle, né, Rafa? Exatamente. Fala, mas aonde você quer chegar? Isso Então, assim, é a dor do crescimento. A dor do Se você busca crescimento, né, como a gente busca, né, profissionalizar, ir atrás, investir e tudo mais, pô, é a dor do crescimento. Não, Não mas vou aí, profissionalizar. Mas isso, faz parte. Eu vejo até quando você faz algo planejado, estruturado, não é uma dor. É prazeroso você ver o crescimento, que está Sim, dentro de um planejamento, mas claro. está estruturado. Diferente da empresa que começa a ter um crescimento, às vezes tem um produto muito bom, um serviço muito bom, que se crescer muito rápido, não tem nenhuma base, aí se torna dolorido, porque ele não tem nenhuma estrutura e o negócio começa a apertar. Né? E falando de sistema, ó, um sistema que é bem complexo, né? Falando de escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade é muito complexo você alterar de sistema. E eu acho que eu mudei 4, 5 vezes. Certo. Não, mas Por quê? Porque eu vi a necessidade de alterar, mudar pra atender melhor o meu cliente. Aham. Então não é só sobre você como negócio, mas é para eu atender melhor o meu cliente. Porque se você atende melhor seu cliente, você não tá querendo crescer? Não, É isso. Ô, Rafa, e aí você falou um negócio que é um ponto, assim, cara, pra fechar com chave de ouro. Pra você, não só pra você se organizar, mas pra você atender melhor seu cliente. Porque se você entender sua empresa, seus custos, a sua operação de forma global, você consegue oferecer melhor o serviço. Igual eu comentei do restaurante. Pô, o garçom atende pelo WhatsApp, Pelo celular. pelo celular, certo? Tá, às vezes é muito comum o garçom tá aqui atendendo e vocês pediram bebida, ele já deu um ok e vocês estão definindo o prato que vocês querem e as bebidas já tá chegando. Uhum. É isso, né? É a experiência agilizar, né? que nós causamos pro nosso Com cliente. certeza. Né? Perfeito. Então é Legal. isso que faz a diferença. Fechou com chave de ouro. Fechamos. Bom, gente, né? Mais um episódio da Cira em Foco com bastante conteúdo, né? Orientação, instrução para você que tá querendo empreender, que já empreende, né? Que tá no meio empresarial. Rafael, né, mais uma vez, a gente agradecer você pelo pronto atendimento, né? E Tamo suas junto. considerações finais aí, por gentileza. Bom, eu queria agradecer, né, novamente, né, a nossa equipe, a CIR aqui, né? Que gostoso estar aqui, participando com vocês nessa manhã. Isso é muito importante, é muito gratificante poder falar um pouco, né? Às vezes o pessoal também conhece o Rafael muito do restaurante, às vezes não conhece o Rafael de associação comercial e Rafael de escritório de contabilidade, né? Então é um prazer inenarrável estar aqui, né, novamente, e quero estar contando com vocês aí junto com a associação comercial, né? A associação comercial é uma instituição que a gente tem muito carinho, né? Que a gente se dedica ao nosso maior bem precioso, que é o nosso tempo, né? Então a gente deixa nossos lares, deixa nossa família, esposa,
filhos, para estar lá se dedicando a um bem maior, que é a sociedade, né? Então, tamo junto aí nessa jornada e pra próxima. Tá certo. Fernando, eu só quero agradecer o Rafael e quero falar para ele que o que ele deu essa chamada para a associação, a gente falar, assuntos que nós estamos tratando aqui é assuntos que a gente trata lá. Então, se você tá curioso, se você tá querendo saber mais, se você tá querendo se preparar melhor pro mercado, junta com a gente, né? Fechou. Perfeito, gente. Bom, até o próximo, né? Aqui no Assir em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.